Sério? Senhor Jesus, amigo e mestre, companheiros espirituais aqui presentes, buscamos neste momento a sintonia, o amparo e a luz para os estudos acerca da mediunidade, ajudando o Senhor a entender o papel do médium como instrumento e colaborador das forças do bem, como amigo, consolo e tranquilizador para os espíritos em sofrimento. Envolve a nossa casa, aqueles que amamos. Acima de tudo, dá-nos a paz, a luz e a compreensão. Pedimos, Senhor, por aqueles que estão conosco, encarnados e desencarnados, e por aqueles também que, por algum motivo justo, não puderam estar conosco nesta tarde, nesta manhã. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre a análise, né, e a divulgação de mensagem mediúnica, né, que é um dos temas mais complexos e interessantes aí, né, porque é um tema que até gera muita polêmica, né, por um certo, uma certa briga que se tem no meio espírita por causa disso, né. Quando a gente fala da análise da comunicação, né, toda reunião mediúnica, né, ela tem que se fazer uma análise do trabalho que está acontecendo nela. Normalmente essa análise é feita ou numa reunião própria para isso, a gente paga uma vez a cada 2, 3 meses e faz uma reunião para analisar como é que está o trabalho, né? Mas muitas vezes também essa análise é feita ao final da reunião, né? Quando a reunião está terminando, né? A gente paga e discute, né? O que está acontecendo, o que sentiu, o que percebeu, né? Faz uma análise dos espíritos que se comunicaram, né? Para poder ver como é que está o rumo da reunião e até para ver o direcionamento que a reunião está tendo. Normalmente as reuniões mediúnicas, elas começam todas iguais, né? No sentido assim, elas começam com aquilo que a gente chama de pronto-socorro espiritual, né? Que é aquela reunião mais, vamos dizer assim, mais genérica. Em que sentido? O espírito que manifestar, ele vai ser atendido. Não tem, né, não é uma reunião direcionada, como uma reunião de desobsessão, que você vai lá e bota, se eu colocar o nome do Zé na reunião de desobsessão. Aí nós começa a reunião de desobsessão, né? A espiritualidade fala, hoje nós vamos tratar do caso do Zé, da Maria e do João. E aí traz espíritos, né? O pronto-socorro espiritual não, vem o que tiver. Se tiver um espírito perdido, tiver um espírito acompanhando o médium, se tiver um espírito passando na porta da casa espírita, né? Então essa reunião, ela é mais simples, né? Com o tempo, a reunião começa a assumir determinadas características, né, que tem a ver com duas situações. Primeiro, a espiritualidade. Segundo, os médiuns. Então, algumas reuniões começam, por exemplo, a atender mais espíritos de suicida. Outras reuniões começam a atender mais espíritos de pessoas com problemas psicológicos. Né? Eu já vi reunião mediúnica que só atendia espírito com transtorno mental. Né? Então, só manifestava espírito assim. Né, vamos dizer assim, 90%. Outras reuniões que começavam a ir para o campo da desobsessão, né? E outras reuniões que acabavam, né, sendo focadas para quê? Reunião de consolo, que é reunião que tem psicografia, que tem mensagem para as pessoas, né? E isso tem muito a ver com o quê? Com o grupo e com a proposta da espiritualidade. Né? Então, à medida que o grupo vai avançando, né, e dentro daquela potencialidade mediúnica de cada um, o que acontece? A espiritualidade direciona e a reunião vai tomando uma característica própria. Tá? Então existem reuniões que são pronto-socorro espiritual há 40 anos. Por quê? Porque eles estão ali num determinado, né, foco, num determinado nível, e é isso aí mesmo. Tem reuniões que já são reuniões de desobsessão, né? E tem reuniões que são reuniões de desobsessão direcionada, que também tem a desobsessão que não é direcionada, que o pessoal fala assim, né, que normalmente são reuniões com espíritos muito agressivos, né, que também é uma característica, tá? Né, que o pessoal chama de obsessor, e tem determinadas características desses espíritos, e a reunião sempre segue só com esse tipo de espírito, tá? Então, assim, e aí o que acontece? Quando você faz a análise da reunião, você vai parar e vai pensar nisso, fala assim, para onde que a nossa reunião está indo? Né? Nós começamos a reunião desse foco, mas nós estamos notando que está tendo mais psicografia, né? Nós estamos notando que está tendo mais comunicação de espírito suicida, né? Então o que nós vamos fazer diante disso? Né? Muitas vezes, por exemplo, a reunião está tendo vários espíritos suicidas. É um grupo novato.
Né? Aí o que às vezes a espiritualidade ou o dirigente da reunião sugere? Eu vou estudar uma obra que fale sobre isso. Vamos pegar um livro lá, Memórias do Suicida, vamos pegar lá uma obra, né, que explique um pouco a dinâmica dos espíritos suicidas e vamos estudar. Né? Então estou direcionando, né, o trabalho da reunião. Né? Dentro disso, aí já vem a segunda parte, que é o quê? A análise das comunicações que estão acontecendo dentro da reunião. Então, por exemplo, vem um espírito e se comunica. Né? Que o Kardec fazia muito isso no Livro dos Médiuns e também no Evangelho segundo o Espiritismo. Chegou o espírito e fala assim: eu sou Jesus. Né? Aí o cara fala: beleza, você é Jesus? Né? Tem a história famosa do espírito que era Deus. Né? O espírito chega na reunião e fala assim: eu sou Deus. Aí o cara: você é Deus? Né? O Kardec pergunta para ele. Ele fala: não, eu sou Deus. Aí o espírito fala assim: ele fala assim, mas você é Deus mesmo? Ele fala assim, aí o Kardec vai apertando o espírito. Aí em determinado momento o espírito fala assim: não, eu sou filho dele. Aí o Kardec fala assim: eu sou filho. Aí o cara fala: tá, mas você é Jesus? Né? E o espírito fala: mais ou menos, todos nós não somos filhos. E aí, né? Então o que o Kardec está fazendo? Ele está questionando o espírito para poder saber que tipo de espírito que é aquele. Né? Então ele está tentando entender que aquela entidade, né, dentro da reunião. Quando a reunião acaba, né, quando a reunião termina, nós vamos ter um processo de análise daquela atividade que está acontecendo na reunião, que normalmente é feita em grupo, né, às vezes muito rápido, né, como é que se sentiu, o que aconteceu, né, e às vezes você tem que fazer uma reunião, igual eu falei, separada para analisar isso. Né? Lembra lá da história, para a gente lembrar uma história nesse sentido, a história do Camille Flammarion lá com o Galileu. Vocês lembram dessa história? O Camille Flammarion estava lá na reunião do Kardec, né? Estava lá a reunião que o Kardec coordenava, e estava lá o Camille Flammarion psicografando um livro sobre a vida do Galileu. Né? Aí chegou um dia uma senhora, que era médio vidente, estava lá, né? Chamou o Kardec no canto, né? E falou assim: olha, estou preocupado com aquele rapaz, porque ele fica lá psicografando, mas eu não vejo espírito nenhum do lado dele. Né? Aí o Kardec ficou apertado: será que está mistificando? Será que está inventando a cabeça dele? Né? O que aconteceu? O Kardec pegou um dia que não foi nem ele e nem a dona, para não contaminar a opinião. Né? Na hora que manifestou o espírito lá, através lá da irmã, lá, o São Luís, ele perguntou para o espírito: falou, o que está acontecendo? Aí o espírito explicou, falou assim: não, naquele caso é psicografia? Aí o espírito falou: mas por que a nossa irmã não vê o Galileu? Aí o espírito falou assim: ele está mentindo ou a nossa irmã que é médica não está enxergando? Porque pode acontecer, né? O médio vidente não vê tudo, né, gente? Só bobo que vai achar que eu enxergo tudo, né? Que a gente enxerga tudo, né? Todo médico que acredita que a opinião dele é, né? Tá perdido. O espírito falou para ele, falou assim: não, a questão é que ele é a reencarnação do Galileu. Então ele está psicografando, só que ele está com um processo anímico, que a memória dele volta lá na época do Galileu, e ele está escrevendo a vida do Galileu. Só que para ele mesmo, consciente, é como se tivesse um espírito contando a história para ele. Mas é ele com ele. Ou seja, o fenômeno da psicografia não é com o espírito, mas é realmente uma biografia do Galileu. Entendeu a situação? Por isso que a dona não viu espírito nenhum, porque era ele mesmo. Estava tendo uma lembrança de vida passada inconsciente. Né? Eu nem sei se ele ficou sabendo disso. Né? Sei lá. Às vezes o Kardec falou isso para ele. Né? Vai saber. Né? Então, assim, então imagina, está tendo uma reunião mediúnica que, né, manifesta um determinado espírito. E esse espírito ele fala assim: olha, eu sou o mentor de vocês aqui na reunião. Como é que nós vamos saber se esse espírito é mesmo mentor? O que vocês acham? Tem que ir perguntando as coisas, né? Porque segundo os estudos que a gente tem pelos livros dos espíritos... Eu chego assim: gente, eu sou o mentor da reunião, a partir de hoje aqui eu sou o responsável espiritual, tá? E a partir de hoje eu vou comunicar todo dia e falar para vocês o que vocês têm que fazer durante a reunião. Como é que nós vamos fazer? Senta aqui, Luiz. Eu acho que o próprio livro dos médiuns já é um direcionamento muito bom. Tá, mas se ele chegar e falar, o que nós vamos falar com ele? Fala assim: é isso mesmo, beleza? A perguntar quem que ele é... Tá, eu sou Jesus. Aí Não, tá, então vamos diminuir o nosso sarrafo. Não, vamos diminuir o nosso sarrafo aqui. Fala assim: não, eu sou... Deixa eu ver. Eu sou o primo do Chico Xavier, que desencarnou lá em Uberaba, lá. Agora eu tô aqui trabalhando com vocês. Ele dá um nome qualquer, meu nome é João. João do que? João das Couves, lá do... Né? Eu sou o mentor de vocês. O que a gente faz com esse espírito? Pergunta qual é o objetivo. O que você quer da gente? Tá, se ele falar uma coisa que agrada a todo mundo, fala: não, eu tô aqui porque vocês são muito legais, eu gosto muito de vocês, então... E aí? Não, todo espírito tem um objetivo. É tudo muito claro o objetivo dele, não? E aí?
Vocês estão vendo como é que é complicado? Sim. E olha que nós estamos estudando. Imagina um espírito desse chega num grupo totalmente despreparado, onde o pessoal nunca nem pegou num livro, tá ali porque o primo do cunhado do tio fazia uma reunião mediúnica. E aí o primo do cunhado do tio me contou que era assim. Aí eu reuni 10 pessoas que eu conheço, que eu gosto muito, nós estamos fazendo uma reunião mediúnica aqui. E eu sei que nessas reuniões aparece o espírito que vai ser o mentor da reunião. Aí chega o espírito e fala assim, ó, eu sou fulano de tal, eu sou o mentor de vocês. A tendência do pessoal aceitar é muito grande. E aí imagina que esse mesmo espírito, né, ele começa a manifestar na reunião, aí chega a Renata aqui, ó. Aí no início da reunião, a Renata fala pra gente que ela tá passando um problema muito sério lá com o chefe dela, lá, porque o chefe dela pega no pé dela, aí o espírito fala, nossa, coitado você, né? Ele é um perseguidor mesmo, minha filha. Eu te entendo, né? Mas nós vamos dar um jeito nele. Mas você tá certa, né? Mas a Renata chega atrasada todo dia, não faz o serviço dela, né? Mas você tá certa, né? Ele te persegue, né? Ou seja, ele fala exatamente o que a pessoa quer escutar, né? Aí ele se manifesta na reunião, ele fala isso com ela, aí no outro dia ele fala para ela, no outro dia ele fala para ela, no outro dia ele fala para ela. Passa 6 meses, aquele espírito está consolidado como mentor da reunião. Por quê? Porque ele está falando aquilo que as pessoas querem escutar e não existe uma análise crítica do que ele está falando. Aí ele fala assim, a partir de hoje, né, a Camila psicografa, vou escrever um livro pela Camila. Aí eu escrevo lá um livro. Olha, era uma vez que quando Jesus veio na Terra, na verdade ele desceu de uma nave espacial, né, dos Alfa Centurianos de Vênus, trazendo na sua mão, né, o sabre de luz do Luke Skywalker. Nossa! Ele faz o que quer, Aí o espírito vai e traz essa psicografia. Aí eu faço, nossa, vou fazer um livro desse negócio aqui. Né? Aí o que acontece? Bate outra questão. Aí chega alguém e fala assim, você já leu o Evangelho alguma vez? Ah, não, já li lá na missa, lá eu escutei o padre falando. Aí o que acontece? O Espírito, não, que Jesus, quando ele veio na Terra, né, ele falou que todo mundo tem que comer feijão 3 vezes por dia, porque quem não come feijão no inferno estará. Como a pessoa nunca leu a Bíblia, nunca sabe nem o que é Evangelho, a pessoa absorve aquilo tudo como uma verdade espiritual e passa aquilo para frente. Entendeu? Então a primeira coisa para a gente lidar, para a gente fazer uma análise da reunião, o que nós precisamos ter? Nós temos que ter conhecimento. Por isso que quando a gente fala de mediunidade, né, por isso tem um estudo. Aí volta lá, tem que ler os temas do estudo, né? Porque, por exemplo, se chegar um espírito que falar uma bobagem sobre Jesus, fala assim, mas pega aí, lá no Evangelho tem escrito isso não, né? Você já fala assim, bem-aventurados que choram porque receberão lencinhos de papel, né? Eu acho que Jesus falou um negócio assim mesmo, né? Vocês estão entendendo? Então, o conhecimento, ele vai ter 2 papéis. Primeiro, o espírito mistificado, às vezes nem é um espírito ruim, tá, gente? É um espírito brincalhão que quer encher, ele quer, né? Olha só, né? Eles acreditam em tudo que eu falo, né? O Kardec falava isso, né? Está cheio de espírito assim no plano espiritual, né? O Kardec fala assim, se você chamar uma pedra, né? Invocar, vai vir alguém e vai falar assim, eu sou a pedra. Mas você é a pedra, mas assim, onde você tá? Tô ali na rua ali. Ah, mas você tá conversando com ele? Tô. Mas o que você faz? Ah, eu fico lá parado, lá no chão, no sol. Mas você é uma pedra mesmo? Sou. Né? Mas aí a pessoa que está conversando vai pegar aí, mas é impossível a pedra comunicar na reunião mediúnica, até porque, né, ali tem um princípio espiritual num nível ali que, né, não é uma coisa de chamar. Existem publicações aleatórias ou tem algum tipo de controle? Não, é tudo aleatório. Existe, então? Existe. Não tem controle nenhum, então existem espíritos que usam desse. Ah, existe. Tem muita obra espírita ruim aí. Que fala bobagem. Não, até corrigir, né, gente? Tem uma diferença entre uma obra espírita e uma obra mediúnica. Uma obra mediúnica, qualquer espírito pode fazer uma obra mediúnica. A maioria das obras são mediúnicas, né? Então o espírito escreve lá uma história pornográfica lá, ó. É uma obra mediúnica. Tem um espírito que está estimulando a pessoa a fazer lá pornografia, um filme de terror, né? O roteirista lá nos Estados Unidos escrevendo lá, chegou uma entidade desequilibrada lá, falou, tem isso aqui onde eu vivo, tem esse negócio, cara, que doido, né? Então aquilo ali é mediúnico? Tem uma influência mediúnica. É espírita? Não, né? Mas como é que eu vou saber a diferença se eu não conheço nada de doutrina espírita? Então eu absorvo tudo. Como que seria a melhor forma de lidar com esses né? O que nós precisamos? Nós temos que estudar para a gente poder desenvolver o nosso senso crítico. Conhecimento, né?
Ou então a gente cai numa outra questão que é o outro lado, que é o pior de tudo. A gente vai entregar o nosso senso crítico pro outro. Perguntar para alguém o que ele acha daquilo. Né? E se aquela pessoa, né? Aí nós vamos esbarrar num aspecto, né, doutrinário, né, da estrutura do movimento espírita, que é um movimento político, em algum aspecto. Né? Então, às vezes a pessoa traz lá, às vezes a pessoa psicografa um livro, e o livro é muito bom, mas como ele não conhece ninguém da turma, né? Nunca vão pôr ele para vender em lugar nenhum, porque, né? Às vezes a outra pessoa faz uma coisa sofrível, mas como ele é primo lá do cunhado, do tio, do irmão lá do cara que é presidente lá da associação tal YZ, bota o livro do cara para vender. Isso aconteceu com o Chico, mas né? com a FEB. A FEB travou os livros do Chico por muito tempo, né? Quando o Chico começou a fazer sucesso fora da FEB, que a FEB puxou o Chico para dentro. O Divaldo também aconteceu a mesma coisa, né? Então assim, o que acontece? De certa maneira, né, nós estamos divididos em dois extremos que são ruins. É o extremo do qualquer coisa serve, vende aí, e o extremo do nada serve se não passar pelos 38 mil crivos da minha escolha aqui, se você não tiver um quem indica muito forte lá para poder fazer os 38 crivos lerem o seu livro. Né, para eles poderem, né, dizer que validar e dar o carimbinho deles lá. Então isso na questão da produção mediúnica, né? Mas mas como é que a gente, mas isso aí, né? Isso é uma coisa que está chegando um tempo que isso tem que acabar mesmo, tá? Porque o que acontece? A espiritualidade, ela não quer manter a gente nem na ignorância e nem escravizado à instituição. Não existe índex, né? E a Igreja Católica fazia isso, pegava lá os livros que podia publicar, os que não podia, né? Então eu dou aqui minha chancela aqui, pode, né? Aí o que acontece? Hoje, dentro do movimento espírita, quando você fala em obra mediúnica, eu falo isso por experiência própria, né? Nós temos um monte de companheiro dentro da doutrina espírita que acha que não precisa ter mais obra mediúnica nenhuma. Porque o Chico Xavier já psicografou tudo que precisava. Muita gente do movimento já falou isso para mim. Falou que é perda de tempo, que tem que dedicar e estudar os livros do Chico. Que não precisa ninguém psicografar. Eu falei, mas peraí, mas os médicos estão reencarnando. A evolução continua. Né? É porque o que acontece? Dentro da questão da mediunidade, né? A mediunidade, e isso é uma coisa para a gente poder pensar aqui quando a gente vai analisar o trabalho mediúnico, a mediunidade é uma das coisas que é mais difícil de se controlar. Tanto é que muita casa espírita não tem mais reunião mediúnica por causa disso. Por quê? Porque imagina um lugar cheio de regras, de A a Z, manual de tudo, né? Porque o fulano chega, ele tem que passar, você imagina, ó, tá aqui na casa espírita. Aí você tem assistência social, dá uma coisa prática, né? Aí na assistência social, assim, ó, tem que fazer uma sindicância, tem que ir na casa da pessoa, tem que saber se ela precisa de verdade, tem que cadastrar ela, colocar ela na fila. Quando surge vaga, você tira e você dá acesso para ela. Beleza, né? Aí eu pego aqui a minha realidade aqui, eu tô com quase 90 assistidos aqui para 40 vagas, né? Como é que eu faço? Como? Aí chega a mãe com 3 meninas aqui na porta aqui, segurando pelo braço, né? Fala assim, eu tô precisando de comida, meus filhos estão passando fome. Você vai pra casa dos meninos, mais magro que, né? Aí o que você vai fazer com a pessoa? Você vai chamar ela no canto e falar para ela, nós temos toda essa regra aqui. Você vai entrar aqui numa fila, que depois do fulano, do ciclano e tal. Ah, mas quanto que vai mexer com isso? Ah, daqui uns 3 meses eu ia começar a mexer com isso. E eu mando ela embora para casa sem comida. Aí chega um amigo espiritual e fala assim, Marcelo, pode dar para ela que ela tá precisando. O Marcelo é médio vidente. Aí o Marcelo vai lá, pega a cesta e dá pra dona. Né? Aí o que acontece? Você tem toda uma regra estruturada, aí chega o dirigente e fala assim, por que você deu a cesta para ela? Porque um amigo espiritual falou que podia dar. Quebrei a regra toda. A espiritualidade não tem controle. Por isso que vocês vão notar que todo o processo, toda a mediunidade é uma coisa que em todas as religiões tem muito no início e depois vai sumindo. Porque a própria estrutura dá um jeito de acabar com aquilo, porque aquilo é incômodo. Entendeu? Você pega lá na igreja lá, ó. Você quando começou, tem um livro, se vocês quiserem ler, chama Esquina de Pedra, que fala como é que o cristianismo primitivo virou a igreja católica. Como é que uma coisa virou a outra.
né? E como que isso matou o espiritual, porque tinha lá as reuniões lá, né? Onde os espíritos manifestavam, os anjos, né? Eles falavam lá, né? E aí um dia o cara chegou e falou assim, a partir de agora é ali que vai ter a reunião. Ah, mas as vozes da espiritualidade falaram que não precisa. Eu falei, não, isso aí vocês não estão preparados para lidar com isso, não. E foi tirando. Chegou ao ponto, no próprio livro isso acontece, que a pessoa lá que era lá um dos médiuns lá, né? No final ele foi taxado de bruxo. Por quê? Porque a mediunidade ela incomoda, né? E aí o que acontece? O argumento que se tem, agora na questão da análise aqui, ó, da mediunidade, o argumento que se tem para poder proibir é o seguinte: as pessoas do estudo não sabem nada, qualquer coisa passa. Aí chega o espírito que trouxe, né? Jesus desceu da nave espacial com o sabre de luz do Luke Skywalker, o cara pega isso aqui, é isso aqui que sai quando a gente não controla. Entendeu? Por isso não pode ter. Ou só pode ter dentro das minhas regras. Nós vamos fazer aqui um manual de 350 regras, aí pode. Porque senão vai sair isso aqui, ó. Né? Ou seja, eu estou jogando tudo pro lado de cá, né? Só que aí o que acontece? Eu ingesto tanto processo que os espíritos fazem, sabe da coisa, vão manifestar lá na casa de Umbanda. Que lá eu faço de caridade, faço de Jesus para todo mundo, né? Lá eu dou um abraço no pessoal, lá eu, né? Lá eu consolo e não tem esse tanto de coisa. Vocês estão entendendo como é que é o movimento da coisa? Né? E isso, dentro da estrutura do trabalho mediúnico, né? O que isso gera? Duas situações. Caso espírita que não tem uma reunião mediúnica, né? Vocês já devem ter ouvido falar aí de algumas, né? Que não tem, nós não precisamos mais disso. Nós vamos ficar estudando os livros do Chico. Beleza. É uma escolha. Ou então, né? Casa espírita que tem uma reunião mediúnica que está lá há 30 anos, ninguém entra. O mais novo da reunião tem 50 anos. O mais novo, que ele é o novato da reunião. Quanto tempo que você está reunião? Tem 30 anos. Como é que é? Eu entrei lá em 1975. Mas não, porque a espiritualidade falou que é um trem muito complicado, né? Então não pode entrar gente nova na reunião mediúnica, não, porque desestrutura, né? Aí você vê aqueles velhos tudo cabeça branca, né? Pensando igual lá na década de 80, né? O mais moderno deles está com pensamento na década de 80, mas moderno, aquele que está lá para revolucionar. Está com pensamento lá na década de 80. E aí o que acontece? A reunião fica estagnada. Aí você está lá na casa, né? Ou está num ambiente que seja, tá cheio de médium lá explodindo lá, nunca tem vaga para esses médios. Por quê? E quando esse médium entra, o que acontece? Ou ele aprende com o que não deve com os velhos, né? Ou então ele vai ser obsidiado, ficar desequilibrado, né? Você está trazendo desequilíbrio na nossa reunião. Tem 20 anos que nós estamos fazendo do mesmo jeito. Jesus, né? Tá, que o judaísmo funciona com uma beleza, que tem o sacrifício, tem aqui, ó, tem o bar mitzvah, tem a Páscoa, aqui, ó, tem a festa do tabernáculo, vem esse tal de Jesus, ele faz esse negócio de caridade, evangelho, para Jesus, nós estamos aqui acostumados a isso aqui, ó, né? Olha só como é que funciona tudo bonitinho, tem o sacerdote, tem o sumo sacerdote, tem a eleição, tem um fariseu, tem um saduceu, tem até o essênio, aí vem Jesus e joga tudo pra cima. Então, assim, isso tem muito a ver com o trabalho de análise da reunião mediúnica. Se o grupo não souber, ele vai ser dominado por um espírito, às vezes até um espírito brincalhão que está ali para tomar o tempo da reunião, né? Ou então a reunião vai virar uma reunião que só atende os interesses do grupo. Outro exemplo aí para quem quer estudar e quer ler. Livro Libertação. Lá no livro Libertação tem um capítulo do livro que a Margarida e o marido dela, né? Eles vão numa casa espírita. E eles chegam lá na casa espírita lá, né? O André Luiz chega lá com os espíritos e tal, só tem espírito trevoso. Né? E o que acontece? Tem uma reunião mediúnica, eles vão participar lá para poder buscar orientação. Só espírito falando de coisa mundana. Né? Chega lá, porque lá no, né, nós estamos lá no emprego lá, eu tô precisando que fulano arrume aquele emprego lá e tal, e o espírito fala, tá difícil, né, porque o chefe é difícil, mas meu irmão, eu tô fazendo força aí, eu tô fazendo tudo que você me pede, né? Então aí o espírito fala, não, nós vamos tentar lá convencer o chefe lá a dar um emprego para ela e tal, só uma coisa nesse nível. E aí o André assusta com aquilo e fala, é o que eles têm para dar. Né? Então, assim, se você. Mas é por quê? Porque a mente direciona.
tá? Então, o que tem na reunião mediúnica é reflexo da mente do grupo. Então, se o grupo não estuda, nós vamos atrair quem para a reunião? Espíritos ignorantes. Né? Se o grupo deseja estudar, nós vamos atrair para a reunião espíritos que estudam. Se o grupo deseja fazer caridade, nós vamos atrair para a reunião espíritos com o objetivo de fazer caridade. Então, quando a gente vai montar uma reunião mediúnica, né, uma das coisas que a gente tem que definir enquanto grupo é qual que é o objetivo que nós temos. Sabendo que esse objetivo pode modificar, mas a gente tem que ter um objetivo inicial. Né? Então, se a reunião é um grupo de espírito preguiçoso e caprichoso, imagina, todo mundo preguiçoso e caprichoso, gente, vamos fazer um estudo, né? A gente vai fazer uma caída, não, né? Tudo melindroso. Se você falar assim, fulano, você chegou atrasado hoje, tenta chegar atrasado. Nossa. Gente, qual que vai ser o nível dos espíritos encarnados? Vão ser espíritos preguiçosos e melindrosos também, vão ser a nossa cópia. De vez em quando vem um espírito de luz para ver, e aí, será que mudou alguma coisa aí? Será que... Ah, não, daqui 10 anos nós voltamos. Vai. E fica a gente aqui trabalhando com os espíritos que são reflexos da nossa intimidade. Por isso que muita reunião mediúnica parece que ela estagna. Né? Por isso que, assim, igual eu já contei para vocês, meu sonho é fazer uma reunião mediúnica de estudo. Para os espíritos de luz virem manifestar, trazer informação, conhecimento, né? E, tipo assim, falar, vamos estudar evangelho aqui, aí vem um espírito, eles trazem um espírito que estava lá perto, viu Jesus, conta pra nós aqui, né? Beleza, fui falar disso pra espírito, aí eu fui falar isso por uma vez pro pessoal aqui da casa, que assim, todo mundo quis. Aí na primeira reunião o Lucas falou, beleza, gente, nós vamos começar esse estudo, aí a partir da semana que vem é o seguinte, né? Vocês querem estudar evangelho, qual é evangelho? Ah, não sei o que, escolher um evangelho com muito custo, porque ninguém queria escolher nada. Muito custo. Aí virou e falou, beleza, semana que vem, antes da reunião começar, vocês vão fazer um estudo desse texto aí, todo mundo vai ler em casa, vai estudar, vai falar o que achou, o que entendeu. Primeira reunião, gente. A gente veio pra reunião. Começou a reunião, falei assim, e aí, gente, todo mundo leu? Ninguém tinha lido nada. Aí os espíritos falaram, aí o que aconteceu? Não teve reunião. O que os espíritos falam comigo? O que nós vamos fazer? Se a pessoa não sabe nada? Se ela não tem... Como é que multiplica se não tem o peixinho e o pão? Né? Tanto é que eles usavam essa analogia. A reunião de estudo é a reunião de multiplicação de pão e peixe. Né? Aí você fala assim, beleza, eu quero fazer uma reunião de estudo. Né? Aí o espírito fala, não, vou trazer o Platão aqui. Beleza. Platão manifesta. E aí, gente, quem leu a República? Né? Quem leu o Diálogo de Platão? Sobre o que vocês querem falar? O Platão vive e vai embora, gente, porque não tem assunto com ele. Né? Então, para a gente construir uma reunião mediúnica, nós precisamos de ter um foco. Por isso que, normalmente, aí nós vamos entender por que o processo de análise. Por que a maioria das reuniões mediúnicas atendem espíritos sofredores. Porque todos nós sofremos. Então, a sintonia é fácil. Como todos nós sofremos, nós atraímos espíritos sofredores. Né? O consolo que serve para o espírito sofredor serve para mim também. Então, essa reunião flui. Não é que está errada, não, gente. Por que tem mais? Porque flui mais fácil. Flui, velho. Né? Por que a gente atende espíritos que estão com raiva, que são vingativos, que estão com problemas emocionais? Porque normalmente eu estou com raiva, eu sou vingativo e eu tenho um monte de problema emocional. Então, os espíritos vão sintonizar com facilidade comigo. Isso é a análise da reunião. E aí, o que acontece? Por exemplo, chegou um médico, ele só dá um tipo de comunicação. Né? Já contei para vocês da história da companheira nossa aqui na casa, né? Uns 15 anos atrás, que os espíritos comunicavam com ela, era sempre a mesma, tinha um estereótipo. Criança, menina que sofria abuso quando era criança. E ela dava passividade, toda reunião ela dava passividade só para esse tipo de espírito. É ruim? Não, está ajudando os espíritos. Mas por que ela só dava passividade para esse tipo de espírito? Porque em determinado momento ela contou pra gente que quando ela era criança ela sofreu um abuso do próprio pai. E isso marcou ela, isso é um trauma que ela carrega, né? Que fazia que quando ela estava na reunião mediúnica, a mente dela sempre se conectasse com aquilo. Cada espírito que vinha aqui na reunião e que chorava e que contava a história de violência, né, e que emocionava com aquilo, era um pouco dela também, colocando para fora as suas necessidades, as suas dores que não estavam resolvidas.
Quando você analisa a reunião mediúnica, você entende isso, né? Porque para muita gente fala assim, não, essa pessoa é um desequilibrado, só atrai espírito assim. Isso é uma análise superficial. Nossa, ela foi super forte, ela tem que reviver o trauma toda vez por causa Mas ela estava vinculada naquilo, ela não conseguia sair daquela onda, né? E ela mesma se culpava, porque ela falava assim, eu não consigo dar capacidade para mentor. Por que eu não consigo? Porque a mente dela estava presa naquilo. Mas ao mesmo tempo a espiritualidade aproveitava a situação dela, né, para ajudar outros espíritos em situação semelhante. Né? Isso é analisar a reunião mediúnica, entender. E isso é uma coisa que começa com a gente. Olha só, o que eu tô, né? Por exemplo, eu estou na reunião mediúnica. Eu começo a perceber isso, eu vou começar mais, né? Eu começo a perceber os espíritos, né? Claro que nos primeiros momentos não dá para fazer isso, mas com o passar do tempo eu começo a observar que tipo de espírito manifesta através de mim ou através do meu grupo. Com isso, eu vou ter uma ferramenta de autoconhecimento muito grande. Ou então, outra coisa, né? Tá ali o Pedro ali, começa a manifestar um espírito através dele. Toda vez que manifesta determinado espírito através dele, aquilo me incomoda. Outra ferramenta de autoconhecimento que nós estamos tendo. Por isso que muitas vezes, aí nós vamos entender por quê, porque muitas vezes a espiritualidade fala assim pra gente, fala assim, ó, o ideal é que tenha apenas uma comunicação de cada vez. Porque quando tem mais de uma comunicação, é difícil você pegar essas nuances. Né? Ah, é proibido? Claro que não. Não existe proibido, né, gente? Né? Mas, olha só, eu vou observando, eu vou aprendendo, eu vou crescendo. Aí no dia que tem a reunião, né? O que acontece? A gente faz a análise. Né? Então eu vou conseguir conhecer os espíritos. E como é que eu vou conhecer? Agora voltando aos espíritos de luz. Como é que eu vou conhecer os espíritos de luz? Primeiro, nós vamos analisar o que eles falam. Segundo, nós vamos analisar o que eles fazem. Isso demanda tempo. Né? Por isso que a gente fala da relação da gente com o guia espiritual. Né? É uma relação que vai ser construída. Né? Por mais que o espírito seja... Né? Às vezes, quando você é médio vidente, você tem uma facilidade que você vê o espírito desde criança. No meu caso, eu vejo o espírito lá desde criança. Então, eu conheço o espírito. Né? E sempre me trouxe uma energia positiva. Mas aí você tem que analisar a sua convivência com o espírito. Eu lembro que todas as vezes que eu estava com raiva, ele mandava eu baixar minha bola. Eu lembro que nas vezes, né, que eu passava a maior dificuldade, ele chegava para mim e falava, faz isso não. Né? Então, isso vai te ensinando quem que é o espírito. Né? Então, eu lembro, assim, pra gente fazer, olha como é que é. Eu lembro quando eu tinha 10 anos, 9 anos. A minha mãe estava grávida, aí nasceu meu irmão. E a gente passava uma situação de pobreza muito grande na minha família. Né? A gente morava de aluguel, sabe aqueles negócios de aluguel atrasado 6 meses, né? Minha mãe grávida lá, tinha que ir lá receber o senhorio, meu pai escondido atrás da porta, porque meu pai cascava fora, não queria, né? Eu tava lá no plano espiritual, você sabe que é verdade, né? Mas ué, né? E aí a minha mãe nasceu o meu irmão. E a gente não tinha dinheiro pra nada em casa, nem pra tomar leite. E aí eu lembro que uma determinada noite lá não tinha comida nenhuma e minha mãe arrumou umas garrafas velhas e me deu pra me vender. Lá no estado do Rio de Janeiro, lá no lugar mais complicado. Né? E aí saí eu, menino lá de 10 anos de idade, com uma sacola cheia de garrafa de vidro, para passar nos botecos, tentar trocar por alguma coisa, para trocar por comida. E eu saí daquele indignadíssimo. Eu lembro direitinho. Eu saí na rua, assim, de noite, assim, tipo umas 8 horas da noite, assim, né? Na rua, com as garrafas dentro da sacola, que peso, né? E, né, morto de vergonha, né? Porque você tinha que chegar lá na padaria. Ela falou, você não quer comprar umas garrafas minhas, não? Né? Troca no troco de um litro de leite, sei lá, né? E eu lembro que nesse momento, aí eu fiquei com muita raiva do meu pai. Mas muita raiva mesmo, né? Tipo assim, meu pai tá lá em casa dormindo e eu tô fazendo isso aqui, né? E aí eu lembro que o Lucas apareceu pra mim do lado assim e falou assim, fica com raiva do seu pai, não? Né? E foi conversando comigo o caminho todo. E eu tava com medo, pra lá onde eu morava tinha uns negócios de macumba na rua, né? Não é muito mesmo, tinha um lugar lá que eles faziam tinha um templo da macumba lá, eu ficava vendo os espíritos estranhos lá, né? E eu lembro, o Lucas foi comigo, eu vendi todas as garrafas. E ele foi falando, não fica com raiva do seu pai, não, seu pai é assim, é assado, entende, ajuda sua mãe, você vai passar, daqui a pouco você resolve, né? E ele foi contando a história do evangelho pra mim, não, que na época de Jesus, quando a gente estava andando lá, fazia isso, fazia aquilo, né? Isso sedimentou a minha relação com o Espírito. Uma das várias situações que eu estou contando, né? Sedimentou a relação com o Espírito. Eu lembro que outra vez a gente estava lá, eu já era adulto, né?
Aí teve uma briga lá com o companheiro da minha mãe lá, que o cara agrediu a minha mãe, eu descobri, eu fui lá perguntar pra ele e me deu um murro na cara, né? Eu falei isso. Na cara. Na hora que me deu um murro na cara, eu falei assim, meu Deus, né? Aí eu olhei pro lado, assim, o Lucas tá com a mão no meu, eu falei assim, calma, tô aqui. Né? Reage não. E, né? Isso sedimenta a relação com o espírito. Se fosse o espírito, não, você tem que enfiar a mão na cara dele mesmo. Vou te ajudar aqui, eu cuspindo. Entendeu? Então, a relação com os espíritos, ela é construída. Ah, mas aí porque você é médio vidente ou audiente. Tá, mas existem outras formas do espírito sintonizar conosco. O mentor, principalmente, por isso que quando a gente vai fazer a prática, a gente percebe que o amigo espiritual, que o mentor, né, ele tem uma energia que a gente já conhece. A gente sente, a gente percebe a vibração do espírito. Né? Isso é uma coisa construída. Então, se chegar outro espírito e falar assim, eu sou fulano, fala, ah, para, não te conheço, não, quem que é você? A gente vai sentir pela vibração. Quando é um espírito novato, né, que a gente não conhece, aí demanda o que a gente tem que ter? Tem que ter conhecimento. Porque se o espírito falar uma bobagem, fala, peraí, você está falando isso? Né? Tem muita coisa que o espírito fala, às vezes está na reunião aqui já aconteceu aqui na casa aqui, né? O espírito dá uma orientação na reunião mediúnica, a gente tem um departamento aqui de mediunidade, né? Aí a pessoa leva na reunião, fala, o espírito falou isso? Tá, pergunta para ele por que ele disse, pede para ele explicar para nós. Se for um espírito equilibrado, ele vai explicar. Se for um espírito desequilibrado, ele vai falar, isso é absurdo, você está me perguntando, né? Eu sempre volto na historinha do espírito que proibia a evangelização, o menino gritar na evangelização, né? A pessoa virou pra mim e falou, né? O espírito falou que é proibido, que os meninos estão fazendo bagulho demais. Falei assim, é mesmo? Que espírito é esse? Aí eu fulano, então fala com ele pra vir falar comigo aqui, porque ele vai ter que me explicar esse motivo. Jesus não era contra menino, hein? Porque não é o espírito, né, gente? É o médium, né? Ou então é um espírito desequilibrado, né? Porque o espírito vai falar que o menino não pode gritar, tem um trem errado. Claro que não é gritar em desespero, né, gente? Mas o menino fazer barulho, brincar. Doente. Não, todo mundo igual múmia ali sentado na evangelização tem um problema sério aqui, né? Porque, né? Então, assim, são coisas que a gente... Mas por quê? Porque a gente sabe. Se em alguns lugares, gente, o que o médium fala em nome da espiritualidade é lei. Inquestionável. Motivo para a pessoa ser expulsa da casa espírita, se ela questionar. Onde reina o que é ignorância. Aí o que acontece? O médium adquire um poder desequilibrado e o médium começa a fazer tudo que ele quer. Se ele for um cara desequilibrado, ele vira um João de Deus da vida. E aí vira escândalo. Por quê? Porque naquele grupo não teve análise do que está sendo divulgado, do que está sendo dito, do que está sendo falado. Né? Então, passar a mensagem para frente, pegar a mensagem lá. Né? A pessoa veio na reunião, pediu para a gente pôr o nome dela lá. A gente tem uma reunião que a gente psicografa mensagem. Né? Aí a mensagem, vem a mensagem. O que nós vamos fazer antes de passar para a pessoa? Não vão ler, né? Imagina a mensagem para a mãe falando assim, não, que é a mensagem do meu filho que desencarnou. Aí chegando a mensagem lá, o espírito fala assim, a culpa da minha desencarnação foi toda sua, papapá. Eu vou passar isso para frente? Não. Ah, mas o espírito passa o azar dele. Eu vou ler aqui, faz isso aqui, constrói alguma coisa, vou entregar isso para a mãe. Né? A doutrina espírita é consolar, muitas das vezes... Exatamente, exatamente. Né? Então, assim, tem lugar que não analisa nada, passa tudo. Os espíritos mandaram, se vira aí com você. Aí a pessoa sai da casa espírita até sem saber o que ela está fazendo aqui. Isso é responsabilidade de quem? É nossa. Né? Uma das coisas que eu mais faço é explicar diferenças para as pessoas, porque elas vão em determinados lugares, aí recebem determinadas escrituras, psicografias, ou até falam porque tem incorporação, isso, aquilo, outro. Eu fico assim, gente, procura uma realidade. Quanta gente, né? Outro dia eu estava conversando com uma amiga minha, que ela foi num lugar lá, ela tem um enteado, e o enteado dela, alguém falou para ela, o menino lá, tem 8 anos de idade, que o menino tá todo obsidiado, falou para a mãe do menino. E que o menino precisa fazer um trabalho para poder libertar dos espíritos trevosos. Eu falei assim, como é que é? O menino... É aquele negócio, toda vez que todo mundo que for lá tá sempre obsidiado, tem que fazer um trabalho. Eu falei, mas pega aí, né? Todo mundo tá sendo perseguido o tempo todo. Será que não é um pouquinho a gente com a gente também? Não, só os espíritos, né? Mas isso gera o quê? Dinheiro. Sim. Entendeu? Então, quando você tem esse nível de percepção, você toma cuidado com o que está sendo dito.
Porque nós somos responsáveis pelas impressões que colocamos na mente alheia. O Emmanuel fala isso. Em vários níveis. Né? Por isso que o Emmanuel fala que o relacionamento afetivo das coisas é mais difícil. Virar pro outro e falar assim, eu te amo. Você tá construindo um negócio na intimidade do outro ali, ó. Não é brinquedo, não. Você falar pro outro assim, ó, sua mãe tá aqui e falou pra você fazer isso, você é médium, e não tá vendo nada, você tá criando um negócio na cabeça da pessoa. Você virar pra pessoa que tá chegando na casa espírita e falar, você tá obsidiado. Né? Ou então começa a ter tremelique, um trem que eu tenho raiva, médio do tremelique. O que é o médio do tremelique? A pessoa chega na casa espírita e a pessoa assim. Tem médico que faz isso, fica olhando pra pessoa, tipo assim. Né? Fica igual o Chato Xavier. Gente, um novato chega, você faz isso, o que você tá fazendo com aquela pessoa? Às vezes a pessoa tá chegando ali deprimida, precisando de um consolo, de carinho. Aí vem um médico da casa despreparado, dá uma, né, dá um showzinho desse, porque normalmente isso é pra mostrar que é médio, né? Porque, né, eu sou médio quando eu faço todos os movimentos de médio. Né? Como se estivesse usando a força, né? Tem gente que faz isso. E aí a pessoa que tá chegando toda fragilizada, imagina isso, o impacto disso na cabeça da pessoa. Né? Ou então você chega uma pessoa que chega com um filho com um problema, você fala assim, não, seu filho é um espírito trevoso. Eu já vi gente falar isso. Eu fiquei, uma das poucas vezes que eu briguei com alguém no Francisco de Assis aqui, assim, já tem uns 20 anos. Foi um médico que nem tá aqui mais, que falou isso pra uma dona com um bebê no colo. Falando, esse espírito tá nascendo aí, é um espírito muito difícil, ele é, muito, né? Ele é chefe das trevas. Eu falei, quê? Falou pra mãe do menino. Eu falei assim, não tem nada disso. Né? Eu falei pro cara, não, isso aí é fantasia dele. Falei na frente de todo mundo, falei, não vou deixar a mãe sair com esse pensamento. Imagina a mãe crescendo. Ela ia tormentar a vida dessa criança. Imagina o menino faz uma bagunça, faz um trem errado na escola. É porque eu sei espírito trevoso. Ele devia ser perseguido pela própria mãe. Trevoso foi o espírito que sugeriu a pessoa falar aquilo. Porque, na verdade, ele estava querendo armar uma casinha para aquele... Né? Às vezes, o espírito está querendo vingar daquela criança, e aí ele joga aquilo na cabeça de um médium despreparado e bocó, porque tem que ser muito bocó para falar uma bobagem dessa, né? E aí a pessoa ficou com raiva de mim. Falei assim, ó, aí eu peguei lá um livro da mãe e falei, o mal não merece comentário. Se você percebeu, fica para você. Vai lá, dá um abraço, dá um beijo nele, enche de amor, que você vai ver que a energia do amor resolve tudo. Ah, porque não pode, que a gente tem que falar a verdade. Eu falei assim, a verdade é a sua opinião. Porque eu não vi nada disso. Ah, porque você é muito vaidoso, muito arrogante. Eu falei assim, não. Eu falei, beleza, eu prefiro ser arrogante, mas não tem nada de treva nesse menino, não, dona. Né? Então, assim, olha só, né? Então, assim, isso a gente brinca, pra nós aqui, que a gente tá falando aqui, a gente tá conversando, isso é uma coisa até absurda, né, gente? Perde o contexto da reencarnação, gente. É óbvio que são pessoas difíceis dentro de sua casa. Eu sou difícil, falar que eu sou espírito das trevas, em algum momento eu fui. Pode ser daqui 1000 anos atrás, eu fui. Todos nós fomos, velho. Todos nós fizemos maldade, é só questão de tempo. É voltar aí uns 10 mil anos atrás, gente, a gente comia até carne humana. Né? Uns 10 mil anos, né? 10 mil. Semana passada não. Né? Mas olha só, né? Olha como é que é a situação. Pra gente que está dentro da doutrina, que está estudando, essas coisas são até motivo de piada. Mas imagina a pessoa que chega na casa espírita, buscando ajuda, fragilizada, né? E eu falo uma bobagem dessa. Ou então, eu falo uma coisa muito positiva da pessoa. Nossa, é um espírito de luz tão grande. Mexeu com a vaidade. Mexeu com a vaidade da pessoa. Todos nós somos capazes de muita luz, gente. Todos nós. Né? Então, são coisas... Isso tudo passa pela análise da comunicação. Isso é uma coisa que a gente tem que... Né? E aí, quando a gente está nas casas espíritas que a gente participa, nós vamos participar de várias durante a nossa vida, a gente tem essa observação, não para criticar e destruir, mas para perceber, falar, peraí. Né? Até para a gente ter um senso crítico sobre o que um médium fala com a gente, porque o médium, ele não é dono da verdade. A percepção de um médium normalmente é restrita ao campo de interesse dele. Lembra? Lá no início da reunião, fofoqueiro atrai fofoqueiro. Né? Então, se eu gosto de fazer uma fofoca da vida espiritual dos outros, vou te contar uma nova aqui, ó. Fulano de tal tá com um obsessor novo ali, ó. Vocês nem imaginam. Nossa senhora, ela passou ali no dia, ali na não sei aonde lá, e agarrou uns 3 obsessores. Você tá sabendo, só pra você que eu tô contando. Eu o médio da fofoca, conto pra todo mundo. Não tô percebendo na Ana ali que ela tá cheia de obsessor. Tô sendo o médio da fofoca. Né? Da futrica. Né?
Aí chegou no plano espiritual, né? Quem que é o seu mentor? Aquele ali que é o seu mentor. Mas que desfrutriquei, né? Olha, você gostava disso? Né? Mas vamos lá, né, gente? Vamos terminar aqui. Nós estamos falando de... Nessa questão de análise, ela tem vários aspectos, né? E o que importa é o seguinte, a gente tem que estudar. Né? Tem que conhecer. Então, né? Quem não conhece é manipulado. Isso não é nessa vida, não é? Se eu não sei nada de nada, as pessoas me convencem e me controlam. O verdadeiro poder do mundo chama-se conhecimento, informação. Né? Então, quando a gente aprende, nós vamos conhecereis a verdade e ela nos libertará. Jesus, né? Jesus já deu a... Né? Mas, né? Eu vejo um pouco do desejo das pessoas delas serem, entre aspas, guiadas. Sim. Porque Meu Deus. ninguém, tipo assim, sei lá, eu vou falar da mocidade, por exemplo, que eu fico na água. A gente tá lá, a gente prepara o estudo, tá, a gente pega toda uma bibliografia e fala assim, você quer saber mais? Você vai lá e lê. Aí você pergunta quem que vai pegar para estudar, ou quem quer se oferecer para fazer um estudo. Então as pessoas, elas querem ser guiadas, elas querem ficar sentadas e ficar ouvindo. Mas é mais fácil, né, gente? Isso é o espírito de rebanho, né? Jesus, né? Ovelha sem pastor, né? Aí vem os maus pastores, né? Por isso que a gente tem que sair dessa posição de ovelha, gente. Jesus tá querendo guiar a gente eternamente, não. Ele tá guiando até a gente crescer. Não, que a gente ficar adulto, tenha trabalho pra gente do lado dele lá. Ó. Vem trabalhar, tô precisando aqui de ajuda aqui, ó. Né? Esse negócio de ficar, né? Porque a responsabilidade, ela nasce disso aí, ó. Quem quer ser guiado, no fundo, ele tá fugindo da responsabilidade. Porque se deu certo, eu rezo pra ela e ajoelho. Se deu errado, é culpa dela. É culpa da Renata, que me obsidiou a vida inteira. Né? Eu não sabia porque ela não deixou. É tão fácil, né? Não? Que é a questão, por que a religião trabalha a fé cega? É isso. O Espírito falou comigo lá na casa espírita que eu era muito iluminado, então não precisei fazer mais nada, não. Né? Ué, mas você não fez reforma íntima? Não, o Espírito falou que tudo que eu faço é muito bom, eu sou a pessoa mais boa do mundo. Eu tenho o trem errado aí, reencarna aí. Né? Vamos lá, né, gente? Fazer a nossa prece. Jesus, mestre amigo, pedimos neste momento teu amparo, auxílio para nós que aqui estamos, para que possamos nos elevar acima das nossas limitações, guardando na intimidade a humildade e o desejo de aprender. Ajuda-nos, Senhor, a perceber as limitações, as falhas, as fragilidades em nosso coração, em nossa intimidade. Nos dê, acima de tudo, atenção, paciência, para aprender, para superar e para melhorar no caminho da luz. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. É isso, né? Então vamos lá. Vamos lá tomar Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.